O sistema digestório apresenta órgãos especializados para que todos os alimentos que consumimos, quando levados ao tubo digestivo, possam ser quebrados em partículas menores. Assim, o nosso corpo pode absorver todos os nutrientes necessários e fornecer a energia. Esse sistema é também responsável por eliminar o material que não foi digerido. Deu para você entender mais ou menos? Vamos fazer o seguinte? Vamos conhecer mais sobre esse processo e descobrir como acontece a digestão dos alimentos? Para nos ajudar, nós recebemos o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Abiane. Boa tarde, Léo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e eu achei muito legal a gente falar sobre isso, doutor. Sim, sim. Porque às vezes a gente acha que a gente entende o nosso corpo e não é bem assim. E não é fácil, né? E não é fácil. Mas, Abiane, você resumiu de uma maneira espetacular, né? Então, porque a gente vem falando sobre doenças, né? E é sempre doença. Mas, peraí, se a gente entender como o processo funciona, fica mais fácil, né? Entender até as doenças quando necessário. Né? Boa, doutor. Então, como funciona o nosso processo digestório? Sim. Definindo o que é processo digestório, é o processo de transformação dos alimentos para que a gente consiga absorvê-los. Tá. Esse é o objetivo final, sendo que depois da absorção a gente vai introduzir esses alimentos já fragmentados dentro das células para gerar energia para a gente sobreviver. Né? Então, o objetivo é que a gente consiga absorver os alimentos. Só que é um complexo, é um processo bem complexo. Envolve física, envolve química e envolve hormônios. Né? Bom, mas de uma maneira mais resumida, a gente tem que imaginar que o trato digestório funciona como se fosse uma linha de produção de um automóvel. Então, você tem a linha de transmissão por onde vai passando o automóvel e vai sendo agregado as peças. No trato digestivo é justamente ao contrário. O alimento entra nessa linha de produção e vai sendo desmontado até que a gente consiga absorver os alimentos. E ele começa pela nossa boca. Começa pela boca. E a boca tem um papel fundamental. Porque a boca, ele tem como principal objetivo a mastigação. E a mastigação é fundamental e vai influenciar nas outras fases se a gente não tiver uma boa mastigação. E doutor, tem essa coisa de número? Quantas vezes eu preciso mastigar mais ou menos um alimento? Não tem. Porque depende da eficiência da nossa mastigação, depende da eficiência da nossa... os dentistas, né, chamam isso de oclusão dental, então depende disso. Mas a gente tem que ter em mente de que a gente precisa mastigar bem os alimentos, porque a gente facilita o resto do processo. Né? A gente facilita que as enzimas façam o trabalho delas, então a boa mastigação é fundamental. Então, o bom processo digestivo começa numa boa mastigação e às vezes a gente não se atenta a isso. E não tem um número específico porque depende do alimento, depende da eficiência, então depende se eu tenho uma boa dentição para fazer esse processo de mastigação. Né? E na boca já começa a ação de uma enzima, né, que é a amilase salivar, que contém, né, na saliva. Então, mastigar bem, você já dá tempo para essa enzima começar a agir. E aí isso facilita todo o resto, o desencadear do resto do processo. Né? Depois da boca, a gente parte para deglutição. E esses dois movimentos, mastigação e deglutição, é o que a gente consegue determinar, é o que a gente consegue controlar. A partir daí, a gente não tem mais o controle. Todo o processo começa daí sem o nosso controle, né? Sem a nossa vontade. Tá. Né? E aí, pós a deglutição, o alimento passa pelo esôfago, que é um órgão tubinho. A gente tem um exemplo aqui, né? Então, a gente deglute. A faringe tem um papel importante para não deixar que o alimento entre nos pulmões, nos brônquios, né? Então vá para o lugar certo. Então tudo feito de uma maneira coordenada. A natureza é espetacular, perfeita, né? Às vezes a gente atrapalha, mas ela é perfeita. E aí entra no esôfago, que é um órgão tubular que vai basicamente fazer com que a comida chegue no estômago. E o estômago é um órgão sacular e a função dele
eu comparo ele como se fosse um liquidificador. Então, a função do estômago é misturar bem os alimentos e começar o processo junto ao suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico. E esse ácido é importante para ativar uma outra enzima que começa a digestão das proteínas. Então, aqui começa a produção, a digestão das proteínas. E esse ácido também tem uma função de esterilizar os alimentos. Então é importante você ter suco gástrico, ter ácido dentro do teu estômago. Então algumas medicações de uso contínuo, sem ter previsão de término. Então bloqueadores gástricos que vão anular o suco gástrico de longo prazo. Não é interessante também pelo processo digestivo. Boa. Né? E aí o alimento fica em torno de 2, 4 horas dentro do estômago, depende muito do que a gente come. E aí é liberado para o duodeno. O duodeno é o intestino fino, o intestino delgado, começa o intestino delgado e é nessa parte, Abi, que começa, eu chamo de mágica da digestão. Porque é aqui que acontece coisas muito importantes para a gente conseguir digerir bem os alimentos. É aqui que acontece a liberação de 3 sucos. O suco do intestino, então o suco entérico, que tem enzimas importantes como a lactase, que vai ajudar a gente a digerir o leite, os derivados de leite, que acontece ou compromete várias pessoas com deficiência da lactase. Aqui a gente tem a liberação do suco do pâncreas, que é um órgão extremamente importante no processo de digestão, e ele libera enzimas que vai nos ajudar a digerir as 3 coisas principais: proteína, carboidrato e gordura. Então é um órgão fundamental. Estragar o nosso pâncreas é você comprometer bastante todo o processo. E a gente tem o fígado, que também funciona como uma glândula, um órgão que vai ajudar a desaguar bile aqui dentro, que vai nos ajudar a digerir gordura. E aí, tudo isso começa a ser misturado e percorre todo o intestino fino, e a gente tem mais ou menos 4 a 6 metros de intestino fino dentro do nosso abdômen, e é para dar tempo mesmo dessas enzimas agirem e ser absorvidos. Então, a grande parte dos alimentos a gente absorve todo no intestino fino. E aí, o que começa a sobrar, o que começa a não ser mais interessante para o nosso organismo, entra no intestino grosso, e a gente tem mais ou menos 1 metro, 1,10 m de intestino grosso, onde vai ser formado as fezes, e a gente vai absorver água dessas fezes, alguns eletrólitos, e o que a gente não realmente quiser, a gente vai acabar eliminando. Boa. Doutora, a gente tem ali uma mesa cheia de coisas que acho que fica mais fácil para a gente entender o que escolher para comer, para que realmente esse alimento seja absorvido pelo nosso corpo. Sim. E aí, eu acho que é assim que o senhor vai conseguir explicar pra gente, porque a gente fala da tal da desbiose e ela acontece com esses maus alimentos, por favor, doutor. Vamos lá. Eu pedi para separar alguns alimentos, que alguns alimentos podem ser polêmicos aqui, mas esse é o objetivo mesmo, né? Bom, primeiro, a gente tem alguns alimentos que nos ajudam, mas antes de falar dos alimentos, algumas práticas que são importantíssimas. Bom, o fato de alimento ajudar ou alimento atrapalhar um pouco a digestão depende muito de o que eu como eu como, a quantidade e se eu já tenho alguma doença no aparelho digestivo prévia ou não. Então, às vezes o que serve para uma pessoa não serve para outra, é uma coisa muito individualizada, né? Então, por exemplo, para mim, se eu como maçã, um exemplo, me ajuda na digestão. Para outra pessoa, a maçã, nossa, me dá uma azia tremenda. Então, isso é muito individualizado. Mas a gente tem alguns alimentos clássicos, né? Agora, o que a gente classicamente sabe que não é bom para ninguém, né? Bom, primeiro, o fumo, tabagismo. Eu pedi para um cigarro ali, a nicotina, ela atrapalha
o esvaziamento gástrico, ela faz um relaxamento de um esfíncterzinho que a gente tem aqui que controla para passar comida do esôfago para o estômago, mas não deixa voltar. Então a nicotina faz o relaxamento desse esfíncter, faz com que a gente tenha refluxo. Então o cigarro, péssimo. E o álcool, né? O álcool, aqui representado como a cerveja, o vinho, também, principalmente em excesso, não é legal. O vinho tinto tem o resveratrol, ele é importante para minimizar algumas doenças cardiovasculares, mas também depende muito da quantidade. Lembra? Eu falei, depende o que a gente come, a quantidade. Sim. Como eu como isso e se eu já tenho alguma doença prévia ou não, né? Bom, fora isso, normalmente os alimentos que costumam nos ajudar. Nas frutas, o mamão é uma carta coringa, eu chamo assim. Porque o mamão, ele tem papaina e a papaina, ele além de ser uma substância anti-inflamatória, ele ajuda no processo digestivo inteiro. E pelo pH mais alcalino, ele é ótimo. Então, normalmente, o mamão vai muito bem para a imensa maioria das pessoas. Boa. Né? Então, o mamão, excelente. O abacate, mesma coisa. Então, ele tem um pH alcalino, a gordura do abacate é uma gordura excelente. Então, o abacate, mesma coisa. Ameixa. Então, ameixa preta, né, seca, excelente também. Nos ajuda no processo digestivo, faz com que a gente ajude no processo de movimentos peristálticos. Então, excelente. A maçã normalmente faz bem, principalmente cozida, mas tem pacientes que também reclamam. Reclamam porque não é tão bom. Isso. E o gengibre, que ajuda a esvaziamento gástrico e tudo mais. Outros exemplos, chá de camomila, boldo, esses chás ajudam na liberação de enzimas digestivas. Então, erva cidreira, por exemplo. Erva cidreira, são bons, né? Hortelã, né? Mesma coisa, chia, semente de linhaça, são substâncias que formam um gel que ajuda também na digestão. Então, excelente. As proteínas magras, né? Boa. Mas aí carne, frango, peixe, ótimo. Excelente. Esse aqui é também um polêmico, né? Para algumas pessoas ajuda no processo de digestão de proteínas, para outras refluxo. Então, é polêmico e aí vai de indivíduo para indivíduo. A melancia também é uma outra fruta um pouco polêmica, porque ela é riquíssima em fibras insolúveis, e para algumas pessoas pode dar aquela sensação de empachamento, né? Para outras pessoas, não, né? E aí, aqui, refrigerantes, energéticos, frituras, gorduras, né? Salgadinhos, gordura saturada, então com muita química, então alimentos industrializados são péssimos que auxiliam na digestão, né? Pimenta, por causa da substância da pimenta. Esses que geralmente dão um retrogosto, né, doutor? Por exemplo, pepino, pimentão. Sim, tem substâncias que podem atrapalhar na digestão. Boa. Tá. Doutor, eu acho que essa pauta precisa ser continuada, porque a gente falou dos alimentos e falou primeiro como é que funciona o nosso aparelho digestório. Mas a gente depois precisa entender se a gente faz tudo errado, o que acontece. Pode voltar logo, por favor? Pode deixar. Porque não deu tempo da gente conseguir falar. Sim, sim. E aí você de casa faz o seguinte, já vai observando o que você come, como você tem feito e como anda seu intestino e como anda funcionando o seu aparelho. E já conta pra gente que o doutor vai voltar para falar mais. Pode ser, Combinado. doutor? Eu volto e falo de mais alimentos. Boa, perfeito. Você de casa aproveita para perguntar para o doutor qualquer coisa que ele vai responder para você, @doutordr.fabiobonaldi e @clínica Bonaldi. O telefone é o 12 3013 8555 e 12 3125 7149. Doutora, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E você de casa, fique de olho. Você sabe, né, ó. Começa aqui, ó, pela boca. Então vai mastigando bem, escolhendo bem os seus alimentos para você ter uma boa saúde inteira.